Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que tem a ver com o transtorno sociopata, o antissocial, ou que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopatia ou sociopatia. Que na verdade são só sinônimos, não tem diferença esses nomes. Mas a gente começa a entender como que nasce, vamos dizer assim, o comportamento antissocial dentro de um sociopata. E é aquilo que a gente vai começar a perceber. Por quê? Porque uma das principais características desses indivíduos é uma dificuldade de perceber no outro alguém semelhante a ele. E por que ele faz isso? Por que acontece isso? Por lesão cerebral. Mais ou menos como se eu fosse um daltônico que não percebe as cores como todo mundo percebe, então tanto faz. O carro ser vermelho claro ou vermelho escuro, ele vai ser um tom de cinza só. Então, para um psicopata, a percepção da sociedade é vista como uma penumbra na qual ele não reconhece semelhança entre ele e os outros. É o que nós chamamos de falta de empatia. Ele não consegue se perceber igual ao outro, portanto não vai se colocar no lugar do outro. Em função dessa incapacidade de ter empatia, vem todo um comportamento sequelar a isso, consequente a isso. Então, como ele não se coloca no lugar do outro, provavelmente não há nenhuma dúvida de que ele não vai respeitar as regras de convivência social. Ele não tem interesse nenhum ou não tem nem medo da punição, Mesmo que ele apanhe, que ele vá preso, E talvez ele vai achar isso engraçado, como que as pessoas reagem ao comportamento dele, mas não que isso o faça repensar o que ele tem feito das pessoas. Normalmente ele não se sente culpado. Alguns têm algumas características de perversão, por exemplo, do instinto. Normalmente, vamos pegar um instinto que é o da fome. Então ele tem vontade de comer coisas inusitadas, vamos dizer assim, ou cujo sabor não é agradável a um ser humano, ou coisa parecida. A gente começa a perceber por causa disso. Na infância, a gente já começa a perceber algumas dificuldades de perceber o outro, em que as pessoas com dificuldade de viver em sociedade reclamam, vamos dizer assim, da presença dos outros, e inclusive de animais, ou de animaizinhos de estimação, onde eles praticam certas maldades. Aí nós vamos começar a ver assim as perversidades, a aversão além da conta, do que pode acontecer. Às vezes a gente pode ficar bravo com o animal, ou ralhar com ele, ou então botar ele de castigo, no sentido de prender ele num canto, coisa parecida, para fins até de educar. Mas, provavelmente, o sociopata, aquele que não entende o que é viver em sociedade, vai sentir prazer em ver o outro sofrer e sem nenhum sentimento de culpa. De maneira que não existe até hoje nenhum tipo de tratamento eficaz para isso. Por muitos e muitos anos tentava-se, vamos dizer assim, dentro dos manicômios judiciários, que é onde normalmente eles acabam indo morar, porque eles acabam sendo presos por atitudes que tomam e acabam sendo presos. E aí a prisão é detectada por questões de saúde mental. Então ele não vai para o penitenciário comum, manicômio judiciário. E lá tentou-se vários tratamentos, inclusive comportamentais, de maneira que hoje percebe-se que nada disso é capaz de mudar essa lesão cerebral. E de onde vem essa lesão cerebral? Pode ser uma herdada geneticamente ou causada por injúrias, seja durante a gestação ou no periparto, ou alguma injúria sofrida por uma doença que passou desapercebida durante a primeira infância, por exemplo, uma encefalite, uma meningite, até essas doenças mais comuns, chamadas sarampo, ela pode evoluir mal e essa virose atacar os neurônios. E se for exatamente os neurônios que permitem a gente ter uma relação social, que são os neurônios que estão aqui no nosso lobo frontal, aí então a gente começa a perceber que existem alterações de percepção do outro. E essa ausência de percepção do outro vai fazendo com que ele não perceba as regras mínimas de convivência social, na qual ele não respeita. Muitas vezes também não tem nem noção de perigo em relação ao outro, em relação a si, e sai por aí com os instintos liberados. E quem estiver na frente, ele vai usar
para atender, satisfazer esses instintos, seja instintos de fome, seja de dor ou de frio, ou seja instintos emocionais como raiva, culpa, que talvez eles não vão sentir, mas vão estar sempre procurando satisfazer esses impulsos, coloque eles em risco ou não, coloque em risco o outro ou não, né? Então é importante poder identificar isso desde criança, tentar diminuir a intensidade que isso vai repercutir na personalidade dessa criança, e uma coisa que se observa é que com o passar dos anos esses impulsos diminuem, provavelmente porque ele amadurece e envelhece, e até o momento não existe nenhum tratamento eficaz.